TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu. Que em nome de Jesus você possa ser muito abençoado, que o Senhor possa enriquecer a sua vida com as bênçãos espirituais e naturais de Cristo. No programa Janela do Céu, nós sempre temos o intuito de levar testemunhos de muitos irmãos que têm experienciado o Senhor nas suas vidas, que viram o Senhor transformando seus corações, trazendo curas, restaurações financeiras, restaurações familiares, tudo que Deus Ele pode realizar nas nossas vidas e muito mais. Deus também nos leva a enxergar o seu reino, a enxergar a sua economia divina, a enxergar todo o plano que Ele tem para estabelecer aqui na terra. E hoje nós estamos então com a presença da nossa irmã Celoni do Amaral, de São José, Santa Catarina, que veio até aqui nos visitar e aproveitamos para fazer então essa entrevista, que ela, em nome de Jesus, possa compartilhar um pouquinho do seu testemunho. Tudo bem, irmã? Tudo bem, boa noite. É verdade que a gente, quando vem para o Senhor, a gente vem nua, né? A vida nos ensina muitas coisas que a gente acaba descobrindo que não é da vontade de Deus. Mas como a maioria das pessoas que vêm para a igreja vem de um mundo totalmente oposto e diferente, eu vim e fui criada vivi a minha vida toda até os 40 anos no catolicismo, né? E depois, antes de conhecer a Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu tive 2 anos numa denominação cristã, que já era um pouco diferente da onde eu estava antes. Já havia um pouco de vida, vamos colocar assim, né? Mas o que aconteceu comigo foi muito engraçado, porque quando eu conheci a Igreja do Senhor, e a gente trabalhava numa empresa que nós moramos ainda em Santa Catarina, e a gente trabalhava numa empresa que tinha sede no Rio Grande do Sul. Então a gente ia todo mês para lá, e a Igreja do Senhor, ela aconteceu em Florianópolis, mais ou menos em 2002 ou 2003, através de CDs, né, que alguns membros daquela empresa trabalhavam junto e começaram a trazer a palavra através dos CDs para o pessoal de Santa Catarina. E eu continuava na denominação, enquanto esses CDs estavam chegando, e surgiu uma viagem em determinado período que a empresa proporcionava para os colaboradores dela, né? Uma viagem assim de uma semana, às vezes para fora do país, outros para dentro do país, e a gente foi. Aquela semana nós fomos para uma cidade... não me veio o nome agora, daqui a pouco vai vir. Enfim, lá a gente ficou num hotel, que nesse hotel tinha piscinas termais, e todos os dias a gente ia para a água, então, mas todas as noites também nós fazíamos estudos bíblicos, que alguns da empresa já conheciam a igreja, né? E lá eles faziam estudos bíblicos todos os dias. E quando foi um dia, uma pessoa que estava lá na viagem com a gente, que fazia parte da excursão, comentou que estaria autorizada a fazer batismo, e abriu para todos naquele estudo bíblico para fazer o batismo nas águas. E eu comentei com ele, olha, na verdade, eu me comprometi quando eu saí lá de Santa Catarina, que eu iria me batizar na igreja onde eu estava, né? E aí ele falou assim, olha, eu vou te dizer que o batismo é um só, que você pode se batizar aqui sem problema algum. E aí ele foi para a Bíblia e me mostrou, né? E aí então eu acabei me batizando lá nesse evento, nesse encontro, que na verdade era um hotel que a gente estava. E quando eu voltei, uma semana depois, para a cidade onde eu morava, eu fiquei assim receosa em voltar para a igreja, né? E levei uma semana. Aí depois eu resolvi ir num culto. Quando eu cheguei nesse culto, era um domingo à noite, eles estavam, naquele dia ia acontecer o batismo, que eles estavam há um mês se preparando para o batismo.
E eu nunca tinha ouvido falar, nem ali mesmo onde eu estava há 2 anos, que teria que fazer essa preparação de 30 dias, né? Mas, enfim, aí o pastor terminou o púlpito, o pastor desceu terminou o culto, o pastor desceu do púlpito e veio conversar comigo, pediu assim: irmã, você não ia se batizar? Aí eu comentei com ele: pois é, eu até quero falar com vocês, com vocês seria ele e a pessoa que tinha me levado para a igreja. Na verdade, eu me batizei nessa viagem. Ele assim: como assim? Que igreja é essa? Quem é a pessoa? Aí eu comentei: a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e a liderança chama-se Sérgio Alves, e ele não conhecia o irmão, né? E ele me falou 2 coisas, assim, me deu 2 caminhos a tomar a partir daquele momento. E foi naquele momento, assim, irmã, que eu tomei a decisão que não era ali que Deus queria que eu ficasse. Porque ele falou para mim o seguinte: bom, ou você se batiza de novo, ou então você me traz uma certidão de batismo. E quando ele falou aquilo, nossa, eu assim: mas eu não estou mais na católica, eu não estou mais na igreja católica, e certidão de batismo é para a igreja católica. Aí eu olhei para ele, meio sem graça, e comentei: então tá, eu me batizo de novo. Falei assim para ele, e saí. E fui para casa, e muito triste assim, porque na verdade ali aconteceu que ele não confiou em mim, né? Não precisava ele ter falado daquela forma. E nesse período, a igreja não existia lá ainda como espaço físico, mas havia estudos bíblicos na casa do irmão, e a gente ia. Eu comecei a frequentar esse estudo bíblico. E aí o Sérgio, ele foi visitar esse irmão. E eu fui conversar com o Sérgio e coloquei isso para ele, né? E o Sérgio fez um comentário de que provavelmente ele não tenha gostado de eu ter me batizado numa outra igreja, e me convidou: mas por que a irmã não participa nessa igreja, né? Eu, tipo assim, não tive muito o que dizer para ele, né? Até porque não tinha resposta para dar, mas eu sabia que Deus estava me chamando para esta casa, porque a colocação que aquele pastor me fez não entrou, assim, não soou bem, sabe, aos meus ouvidos. E a partir dali eu continuei a estudar os estudos bíblicos que acontecia na casa desse irmão, né? E eu nunca mais voltei para aquela igreja, né? E até um dia ele me procurou no trabalho, ele perguntou por quê, se ele tinha me magoado, alguma coisa parecida. E eu: não, está tudo certo, irmão. Mas aí sabia que eu já estava em outra igreja, que eu havia comentado com ele, e está tudo certo, né? Aí eu vejo assim o quão grande o Senhor é, né? Ele me tirou vamos dizer assim, de uma total religião, né? E me trouxe para uma mais ou menos religião, né? Ou seja, ele me preparou um período, ele me deu um tempo para me preparar, para depois ele me trazer para a Igreja da Visão, né? E aí eu vejo assim a grandiosidade do poder de Deus na minha vida, irmãos, assim, porque eu sempre trabalhei fora. A minha vida assim foi muito desde novinha, saí de casa cedo também para trabalhar, e tive assim quase que uma vida independente, né? E depois, então, aos 21 para 22 eu casei, né? Conheci o Amaral dentro da empresa a qual nós trabalhávamos juntos, e fomos transferidos de uma cidade para outra. E a gente se conheceu, em seguida a gente acabei engravidando, casamos assim num período, foi muito rápido, assim. A gente namorou, noivou e casou em 3 meses. E isso eu já estava grávida, né? E aí, logo depois o Douglas nasceu, que é o nosso filho mais velho, né? E 6 anos depois veio a Amanda. Mas a questão do casamento, assim, que depois, quando conheci a igreja, que a gente veio realmente saber, né, como é que funciona um casamento, né? Porque até então, tu vê os casamentos, tu te baseia pelo aquilo que tu vê na tua família, né? E eu confesso assim que o que eu via na família não era, hoje dentro de um padrão de Deus, não era o que Deus gostaria que fosse, né? E eu era assim, em nome de Jesus, vou profetizar isso, né? Porque eu era assim muito autoritária, né? Meu apelido em casa era comandante, né? Porque eu determinava, eu fazia, eu mandava, e tinha que ser tudo como eu queria que fosse na hora que eu quisesse. Ninguém poderia me contrariar. E o mais incrível que eu percebo hoje, assim, eu olho assim para a minha vida e olho também para o meu casamento durante esses 30 anos que se passaram,
é que Deus botou assim, ó, uma Marta e Pedro numa só pessoa, a se unir com Moisés. Calmo, manso, tranquilo. E Deus honrou esses 30 anos assim, irmãos. Eu vejo hoje assim, pela misericórdia. É porque Ele tem certeza hoje absoluta que Ele tinha um propósito muito grande na minha vida. Porque hoje eu vejo que se eu tivesse no lugar do Amaral, eu já teria mandado ele andar há muito tempo, né? Já teria, como diz o ditado, chutado o balde com água, com tudo, e teria caído fora, né? A ponto de, para vocês verem assim, como realmente eu era, né? Tão autoritária e tão determinada, e era do meu jeito que tinha que ser, que essa empresa que a gente trabalhava com vendas, que era no Rio Grande do Sul, de vez em quando ela promovia um encontro de casais, né? E aí é onde a gente praticamente se obrigava a passar junto aquele final de semana, né? E aí tinha de tudo, tinha conversação, tinha brincadeiras, tinha momentos que emocionava, momentos que a gente chorava. E eu me lembro assim como se fosse hoje a gente voltando lá na estrada do mar, né? Se diz, vindo do Rio Grande do Sul. Ele no carro falou para mim o seguinte: foi a primeira vez que eu vi algo da boca dele que eu jamais iria pensar que isso estivesse se passando, né? Imagina que para ele ter aberto aquilo para mim naquele dia, quanto tempo ele não vinha pensando nisso, né? Que ele estava se preparando para pedir a separação, né? E aquilo me chocou muito porque eu não esperava, né? Mas hoje eu entendo o quanto ele viveu sufocado esse tempo todo, porque eu não dava chance para ele. Mas ele também nunca me chamava para conversar. Era um outro ponto assim que, na nossa vida, hoje eu até questiono, mas ao mesmo tempo eu sei que quem supre não é o homem, mas é o Cristo, né? Questiono pelo fato da gente não sentar, não conversar, não dialogar, enfim, né? Porque é a natureza dele, né? Ele sempre foi assim muito quieto, muito reservado, né? E com essa reserva, na verdade, é que demonstra nele a autoridade, né? E foi muito difícil assim para eu aceitar essa condição de ser uma esposa e submissa quando eu conheci a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Era algo assim que eu não aceitava no início, né? Só vou interromper um pouquinho. Como é que foi que hoje, ouvindo assim você falar, eu era isso, eu fazia isso, como foi que você foi percebendo, foi ouvindo CDs, ministrações, como foi essa percepção? Porque muitas vezes a gente ouve, mas a gente também não se enxerga, assim, não reconhece, né, determinadas coisas na nossa vida. Isso precisa de uma iluminação do Espírito. Como foi você foi percebendo isso? Deus foi te mostrando? Como foi esse convencimento interno? Ai, irmã, eu vou confessar para a irmã assim que é duro ser cristão, tá? Mas assim, ó, a gente enxerga assim, a gente só não admite, não aceita. Porque assim, quando você é muito... você é uma pessoa que toma a frente para todas as coisas, você tem autonomia, você gosta de mandar, você gosta de ver a coisa pronta, você enxerga, mas você não admite, não aceita. Porque assim, ó, através dos CDs, através das ministrações, tanto dentro da igreja local, quanto das ministrações que a gente assistia da linha apostólica, e também nos encontros, era muito claro isso para a gente, né? Que existia uma autoridade em casa, né? E a gente resiste para não se submeter. Essa é a nossa realidade como mulher, né? Como esposa. E aí, aos poucos, eu fui entendendo que ainda hoje eu estava ouvindo que é melhor ser submissão do que ser autoridade, né? Porque a submissão ela só tem que acatar, só tem que aceitar. E a autoridade, ela determina, sim. Ela tem a voz de comando, sim. Só que ele tem que ter um cuidado para não errar, para não exceder, para não falhar. Porque existe também acima dele uma autoridade, né? E as coisas foram assim andando de uma forma, vamos dizer assim, bastante, para mim, né, lenta, porque eu creio que até hoje atrapalhei a obra de Cristo nessa área na minha vida por não aceitar essa posição dele, né? Porque até então a gente
como mulher e sempre dominando tudo, achava assim que ele não faria, não teria condições ou não queria fazer isso. E existe também uma outra situação do casamento, é de que quando a mulher é assim muito ativa e o homem é calmo, tranquilo, que ele se acomoda. Para ele fica confortável não tomar frente das situações, vamos dizer assim, tanto de casa quanto fora de casa. E para ajudar, ele trabalhou 32 anos e meio, ou 33 anos e meio numa empresa, e eu comandava a empresa de representação. Então eu tinha também uma certa autonomia. Então, ou seja, ele tinha o trabalho dele e eu tinha o meu trabalho, né? Então eu também tinha que tomar decisões. E tudo isso acabou acumulando e a gente trazia, obviamente, somava dificuldades para o relacionamento, né? Mas aí passou o tempo e a gente começou, né, frequentava a igreja, abriu-se o grupo lá em casa. No início ele meio que não dizia não, mas também não estava muito afim. Mas a coisa aconteceu, o grupo começou ainda, aconteceu, a igreja se expandiu, foi em Florianópolis, depois foi em São José. E aí a gente começou a ir junto na igreja. Ele demorou bastante tempo para se batizar, essa é uma realidade também na nossa vida. E Deus teve que levar ele a um ponto, aos extremos, na questão financeira, né? E até que ele tomou a decisão para o batismo. Eu vou deixar essa parte para ele contar quando ele estiver aqui com vocês, porque aí é a parte mais dele, né? Mas eu vejo assim, irmãs, que quando tudo Deus assim conduziu para ele não ser só autoridade dentro de casa, mas ele também ser uma autoridade hoje como presbítero da Igreja do Senhor Jesus Cristo na cidade de São José, uma outra função de autoridade na minha vida, né? Então hoje eu sou esposa, tenho cabeça, né? E ele também é minha autoridade na igreja, né? Então juntou tudo. Mas quando ele assumiu a igreja, e eu como sempre assim super ativa, e ele me falou, né? Tu me ajuda? Eu disse, sim. A gente está aqui para ajudar, né? Só que se tu me ajuda, eu fui muito afoita. Eu que abracei, na verdade, né? A ponto de, passando o tempo, ele não sabia nem abrir a porta da igreja, de tanta chave que era. E aquilo começou a me incomodar, me irritar, me inquietar, porque está errado, mas estava bom para ele, estava confortável. E ele se envolvia com o trabalho, que hoje a gente tem uma empresa aqui, de material de construção, se envolvia com essas atividades, e aí servia como desculpa para não assumir 100% a posição dele na igreja, né? E também acaba meio que distraindo na busca da palavra, e isso foi me incomodando. Os grupos foram aumentando na igreja e eu fui absorvendo, né? Eu, sempre absorvendo todos os grupos que se abriam na igreja, né? Às vezes ele ia comigo, às vezes não ia comigo. E chegou um ponto que eu estava tão incomodada com a situação que eu via assim, não, isso está errado, isso não é de Deus. Eu cheguei para ele e falei assim, está aqui a chave da igreja. De hoje em diante, eu não tenho mais nada aqui. É contigo. E aquilo assim, sabe assim, saiu um fardo do meu ombro, assim, parece que aliviou uma tonelada, né? Porque, na verdade, isso já era para ter acontecido bem antes, né? Ele assumiu a igreja, mas, na verdade, assumiu de palavra, e quem assumiu a pessoa em si mesmo, o corpo físico, o comando, né? Ele ficava de longe e eu que me envolvi muito, né? E eu percebi assim que eu estava tomando uma posição que não era minha e nunca vai ser, porque o Senhor, Ele preza pela autoridade e Ele escolhe homens como autoridade. Isso a gente sabe que no lar o homem é autoridade, na igreja o homem é autoridade. E aí eu entreguei as chaves assim, mas que maravilha, né? E aí a gente percebe que o ser submissa hoje, ou ser a coluna, vamos dizer assim, em todos os aspectos, tanto no natural quanto no espiritual, é bem melhor, bem mais tranquilo, bem mais leve, né? Entregando realmente a autonomia daquela situação para o cabeça. Amém?
É verdade, né? Quando nós não estamos na nossa função e posição, Deus também não honra, né? Deus não torna aquilo um fluir de vida, mas algo que é difícil, né? E eu lembro também, enquanto a irmã falava, que quando eu estava em casa, meu pai era triplamente minha autoridade, porque era o presbítero da igreja, meu pai e meu chefe, porque eu trabalhava para ele, né? Então aquilo trabalhou muito em mim, porque eu tinha que, naquele momento eu vi quanta rebelião, né, que a gente tem dentro do nosso coração, aquele intuito de não querer ser determinada, não querer ter algum tipo de controle, né, de voz, de comando, sendo que, na verdade, o Senhor, Ele sabe qual o papel, né, e para que Ele nos chamou. E Deus, Ele sempre quer elevar a nossa espiritualidade, nos trazer mais experiências, coisas novas, para que nós possamos aprender com Ele, né, como diz na palavra, que através do sofrimento, né, Ele aprendeu a obedecer. Então nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.